Olá! Tudo bem com você? Pronto para mais uma aula do curso de licitação? Então vamos começar. Aula 5. Propostas. Nesta aula veremos elaboração das propostas, pedidos de amostras, garantia de participação, julgamento das propostas, desclassificação das propostas, adjudicação. Elaboração das propostas. As propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado da empresa. Os preços devem sempre ser em moeda nacional. Em se tratando de concorrência internacional, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar com preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazê-lo o licitante brasileiro. Preços unitários e total, quando o edital solicitar, deverão ser expressos em algarismos e por extenso. Muita atenção a isso, pois pode ser motivo de desclassificação de proposta. O prazo de validade da proposta é de acordo com o que for estabelecido pelo edital. Se constar prazo acima de 60 dias, o edital poderá ser impugnado, pois o artigo 64 da Lei 8666 determina que, decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. As condições de pagamento são sempre conforme o edital, o qual, por lei, não poderá ultrapassar de 30 dias. Deve ser indicado no escopo da proposta a modalidade e o número da licitação. Você deve atender minuciosamente a todas as especificações do edital, pois a falta de alguma coisa pode desclassificar sua proposta. Dica útil: ao final da proposta, antes da data e assinatura, faça a seguinte declaração: estamos de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos. Esta declaração evita a desclassificação da proposta, caso esqueceu-se de mencionar na mesma alguma exigência do edital. Pedidos de amostras. Durante a fase de julgamento das propostas, poderá ser solicitado aos licitantes a apresentação de amostras e protótipos para verificação da qualidade dos produtos cotados, em conformidade com as exigências do ato convocatório. A administração pode permitir ao licitante que indique local onde se encontram as amostras e protótipos para avaliação pelos responsáveis pela licitação. O licitante que não encaminhar a amostra e protótipo, ou não indicar o local onde se encontrem, no prazo estabelecido, poderá ter sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento, na forma previamente estabelecida no ato convocatório. O momento da apresentação das amostras e protótipos será na fase de julgamento das propostas. Garantia de participação. A prestação de garantia para participação nas licitações públicas, desde que prevista no edital, pode ser exigida, cabendo ao licitante escolher uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. A prestação dessa garantia não pode exceder a 1% do valor estimado da contratação. A garantia prestada pelo licitante somente será liberada ou restituída após a conclusão do procedimento licitatório. No caso de garantia prestada em dinheiro, a devolução será feita após devidamente atualizada. Em pregão, não é permitida a exigência de garantia de participação. É importante lembrar que a prestação de garantia oferecida para participação na licitação não se confunde com a do fabricante dos produtos. Julgamento das propostas. O julgamento das propostas está estritamente vinculado a critérios e fatores estabelecidos no ato convocatório. Deve ser objetivo e realizado conforme as normas e princípios estabelecidos na Lei de Licitações, a fim de garantir transparência ao procedimento. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, afastar o princípio da igualdade entre os licitantes. É inaceitável a proposta que, mesmo vantajosa para a administração, possa ferir o princípio da isonomia. Não são considerados para efeito de julgamento da licitação
oferta de vantagem não prevista na licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. Preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. Preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. Mesmo que a licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncia à parcela ou à totalidade da remuneração. Durante o exame das propostas, se a administração entender necessário, pode solicitar aos licitantes a apresentação de informações complementares, dentre as quais: composição de custos, mediante planilha de todos os preços unitários ofertados, por item e subitem. Marca dos materiais considerados na composição dos preços, especialmente as similares. Amostra ou protótipo dos produtos cotados. Informação do percentual dos benefícios e despesas indiretas, BDI, considerado na formação dos preços, quando for o caso. Poderão ser solicitados pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da entidade ou do órgão ou entidade licitadores ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao quadro, para orientar a decisão da administração. Desclassificação das propostas. Após o exame da conformidade das propostas com as exigências do ato convocatório, serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas na licitação. Apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis. Homologação e adjudicação. Se sua empresa foi a escolhida após percorrer as fases de habilitação, julgamento de propostas e recursos, falta só mais um pouquinho para, enfim, assinar o contrato. Tem ainda a fase de adjudicação, que é o momento em que a comissão de licitação declara efetivamente a empresa como vencedora, e a fase de homologação, que é a batida final do martelo. Quem bate este martelo é a autoridade competente, o responsável legal pela licitação. Essa pessoa pode ser desde o diretor de compras do órgão até o prefeito da cidade. É comum após a licitação, que os órgãos públicos prorroguem os contratos. O prazo máximo de prorrogação é de 5 anos. Daí, é necessária obrigatoriamente uma nova licitação. É importante, no entanto, ter em mente, que apesar de ter ganho a licitação, a empresa deve cumprir o contrato à risca, senão ela fica sujeita a punições como multa, cancelamento do contrato e até ter o nome da sua empresa bloqueada para outras licitações num prazo de até 5 anos em toda a administração pública. Revogação e anulação de licitação. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório somente pode revogar a licitação, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Anular a licitação, por ilegalidade de ofício ou por aprovação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Em ambos os casos, deve constar do processo a devida motivação, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos da decisão. O ato de anular atinge toda a licitação, determinando seu encerramento de forma total. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar e a nulidade do procedimento licitatório torna nulo o contrato. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados. O dever de indenizar não cabe quando o contratado tiver dado causa ao ato ilegal. A administração deve apurar a responsabilidade de quem lhe deu causa. O ato de anular a licitação pode ser praticado tanto pela administração licitadora quanto pela Justiça. O ato de revogar a licitação pode ser praticado a qualquer momento. Bom, chegamos ao final desta aula.
Não fique com nenhuma dúvida, sempre que precisar, entre em contato com o tutor. Obrigado por sua presença aqui, e até a próxima aula.